Essa foi a atividade aqui de vocês. Então, a companhia aqui do irmão Silvio e companhia, e nós tivemos esses 7 movimentos aqui, além do movimento da própria abertura da empresa. Vamos fazer em conjunto essa atividade aqui que vocês entregaram, para a gente verificar como é que está um entendimento aí de vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro evento aqui. Então, a primeira questão é a abertura da empresa, né? Vai abrir a empresa do irmão Silva com o capital, no valor de 35 mil. Aonde que eu registro o débito desse lançamento? Vou clicar nas contas contábeis e vão ter várias contas aqui. Qual conta que eu escolho? Vamos pensar aqui, olha, o que é o débito e o crédito? Né? O crédito é a origem, da onde que surgiu o recurso, ou se tive que criar uma dívida para isso, e o débito é o destino. Então, o que aconteceu? Eu abri uma empresa, estou abrindo a minha empresa. Então, o sócio está colocando dinheiro na empresa. Quanto de dinheiro? 35 mil. O que surgiu na empresa? A empresa surgiu um dinheiro no caixa, um dinheiro no banco, um direito a receber, um estoque, um imposto a recuperar, um direito a receber a longo prazo, um terreno, investimento. O que surgiu na minha empresa com esse lançamento? João Vitor, não foi o terreno investimento. Concordo, estou colocando 35 mil na minha empresa. Se o sócio estivesse doando um terreno, falava, ó, esse terreno a partir de agora é da empresa, ok, você estaria certo, seria terreno. Mas não é o que está acontecendo aqui. Está entrando 35 mil de dinheiro na empresa. Onde que ficaria esse registro, então? Se esse dinheiro, eu falo, esse dinheiro foi depositado no banco, ok, então o débito seria no banco, como o Edilene comentou. Se foi o dinheiro físico, seria no caixa. Então, caixa quando entra dinheiro físico na empresa e banco quando eu tenho um depósito no banco. Nesse caso, como está especificando aqui, ó, em moeda corrente, então eu deduzo que isso entrou em dinheiro físico. Então, tem mais ligação com o que você comentou, Richard. Entra o dinheiro no caixa. E quando esse dinheiro que entra no caixa, por essa função aqui, um capital sendo integralizado, quer dizer que foi registrado no capital social da empresa. Então, eu vou registrar o crédito aqui no capital social, em qual valor? No valor de 35 mil. Tá? Esse é o primeiro lançamento. Esse segundo movimento aqui, compra de imóvel por 30 mil, pago da seguinte forma, 3 mil em dinheiro e o restante mediante uma nota promissória, com vencimento em 18 de 3 de 2020. E aí, como é que fica esse lançamento? Pensando no mesmo raciocínio do evento anterior. O que surgiu na minha empresa aqui? O que aconteceu? Qual é o objetivo desse movimento aqui? Que vai ser um reflexo no débito. Então, aonde que eu registro o débito desse lançamento? Compra de imóvel no valor de 30 mil, pago 3 mil em dinheiro e o restante eu criei uma dívida. Qual que é o objetivo desse lançamento? O que eu comprei? Eu comprei o quê? Eu comprei um terreno na minha empresa? Aqui fala imóvel. Vamos ver o que nós temos aqui de contas contábeis. Eu tenho caixa, banco, contas a receber, estoque, despesas, impostos, o terreno de investimento. Eu tenho outras aqui embaixo, né? Obra de arte, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, imóveis, veículos, depreciação, marcas e patentes, software. O que você acha aqui? Qual dessas contas aqui representa o que está entrando na minha empresa, o objetivo desse movimento? Está correto aqui. O débito, então, é em imóveis. Ok? Entrou o imóvel no valor de 30 mil. Então, como é que surgiu esses imóveis? Esses imóveis aqui surgiram de duas formas. Uma, saindo o dinheiro da minha empresa. Então, esse dinheiro que entrou aqui, no valor de 35 mil, agora ele vai sair. Então, caixa no valor de 3 mil, que eu paguei 3 mil em dinheiro. E o restante, como é que surgiu? O restante, olha, mediante nota promissória, ou seja, eu criei uma dívida para a minha empresa. Então, aqui eu vou registrar na conta de dívida
contas a pagar. Qual o valor? A diferença. Se o imóvel era 30 mil, eu paguei já 3, a diferença é os 27 mil. Compra à vista de imóveis necessários para a instalação da empresa, por 3 mil. Então, olhando as minhas contas novamente aqui, o que surgiu na minha empresa? Aonde que vai o débito? O que vocês acham? Isso aí, móveis e utensílios. Então, eu registro o débito aqui na conta móveis e utensílios. E aonde que vai o crédito? Esse móveis e utensílios é o que surgiu. Como que ele surgiu na minha empresa? Ele surgiu, foi algo que saiu da minha empresa ou eu criei uma dívida aqui? Qual conta contábil eu devo colocar aqui no meu crédito? Perfeito. Saiu o dinheiro da minha empresa. Se o dinheiro fica registrado na conta caixa, está saindo o dinheiro da conta caixa. Então, o crédito é na conta caixa. Parabéns, João Vitor. Em qual valor? Valor de 3 mil reais. Vamos para o próximo aqui. Agora eu vou comprar equipamentos para minha empresa, no valor de 8.500. O que entrou na minha empresa? Qual que é o meu débito? Isso aí, surgiu máquinas e equipamentos. O que originou essas máquinas e equipamentos? Aonde que vai o crédito aqui? O que aconteceu aqui foi o aparecimento de uma dívida. Então, quando eu crio uma dívida, é igual aqui, ó, na compra de imóvel. Eu criei uma dívida de 27 mil. Aqui é a mesma coisa, eu comprei equipamentos a prazo. Então, vou criar uma dívida no valor de 8.500. Essa dívida fica registrada no contas a pagar. Tá? Vou obter um empréstimo na minha empresa. Olha, o empréstimo é o dinheiro entrando no banco. Ou estou tirando dinheiro vivo. Eu vou supor que eu estou colocando dinheiro no banco. Então, entrando dinheiro no banco e está criando o que na minha empresa? O que está aparecendo na minha empresa com esse banco é um empréstimo a pagar. Não seria um contas a pagar, tá, pessoal? O contas a pagar ele é mais genérico. Quando é dinheiro que eu pego emprestado, existe essa conta aqui, empréstimos a pagar, que eu posso utilizar. Pagamento de 5 mil de amortização da dívida. Então, aqui eu fiz uma dívida de compra de equipamento e vou pagar essa dívida. Essa dívida, então, contas a pagar, ela vai estar desaparecendo. Vou diminuir ela. Se eu aumentei ela com crédito, eu faço o inverso aqui, em contas a pagar no débito. Foram pagos. Ok, se foram pagos, saiu o dinheiro, pode ser do banco ou pode ser do caixa. Quando tiver na vida real, na prática e nas provas, exercícios que eu vou fazer para vocês, eu vou colocar específico lá. Olha, foi dinheiro moeda corrente ou foi via transferência bancária, para especificar se foi caixa ou banco. Saiu quanto de dinheiro aqui? 5 mil reais. Olha, esses sócios que abriram a empresa com 35 mil, resolveram aumentar a capacitação da empresa. Olha, vão aumentar o capital da empresa em 10 mil em dinheiro. Ou seja, entrou mais dinheiro e em contrapartida do capital social, no valor de 10 mil. E no final aqui, o último movimento, compra à vista da companhia B de peças. Então, foi a companhia B lá e comprei peças para reparos. Essas peças para reparos são peças de máquinas e equipamentos. Então, elas ficam registradas junto das minhas máquinas e equipamentos. Eu comprei como? À vista. Opa, então saiu dinheiro na minha empresa, no valor de 17 mil. Então, o livro diário é um livro obrigatório para as empresas. Então, toda empresa atuando, não importa qual setor, eu tenho que ter um livro diário. A minha empresa tem o CNPJ, eu tenho que ter um livro diário até para mostrar para o fisco, para quem que seja, o que está acontecendo com a minha empresa. E isso vai ajudar na questão administrativa para eu conseguir ter uma leitura também do passado da minha empresa, de como que a minha empresa chegou nesse momento. E isso mostra a movimentação diária da minha empresa. Mas eu olhando esse livro diário aqui, eu pergunto para vocês, qual que é o saldo que eu tenho no caixa da minha empresa? Quanto de dinheiro vivo eu tenho na minha empresa depois dessas movimentações? Para eu fazer isso, com base no livro diário, eu precisaria escrever, olha, eu vou olhar então a conta caixa. Vou escrever aqui do lado, vou olhar a conta caixa.
que aconteceu no conta caixa? Olha, a conta caixa teve uma movimentação aqui no dia 15, uma movimentação no dia 18, no dia 19, no dia 27 e no dia 30. O que foi essa movimentação? Posso usar o histórico que tem aqui, o livro diário, e aqui na frente eu vou colocar, olha, foi um débito ou foi um crédito essa movimentação? E qual o valor? Eu vou olhar aqui. Aqui, a primeira movimentação no dia 15 foi um débito no valor de 35 mil. Então, entrou dinheiro na minha empresa no valor de 35 mil. No dia 18, olha, no dia 18 foi um crédito na minha empresa, no valor de 3 mil. Então, eu estou copiando as informações do meu livro diário aqui. No dia 19, foi novamente um crédito, novamente no valor de 3 mil. No dia 27, foi um débito no valor de 10 mil. E no dia 31, tem um valor aqui, olha, um crédito no valor de 17 mil. Então, eu olhando isso, eu vou pegar, olha, então é um débito aqui, mais um débito aqui, menos um crédito aqui, menos um crédito, menos um crédito. Opa, então o saldo no meu caixa, eu tenho que ter o dinheiro no caixa 22 mil. Esse é o meu saldo. Essa movimentação que é feita aqui é chamada de livro razão. Tá? O livro razão, ele especifica a movimentação da conta contábil. Então, diferentemente do livro diário, o livro diário, a cada dia, a cada movimentação, eu registro essa movimentação independente da conta no meu livro diário. O livro razão, não. Eu registro o livro razão na conta específica. Olha, entrou 35 mil dinheiro no caixa, então eu vou registrar o débito de 35 mil no caixa. Saiu 3 mil do caixa, vou registrar as saídas do meu caixa, as novas entradas. E aí, olhando esse pedaço, o livro razão, eu consigo falar como que eu sei, como que eu cheguei nesses 22 mil de saldo. Para mostrar, por exemplo, que esses lançamentos estão corretos, eu deveria olhar no caixa da minha empresa, abrir o caixa da minha empresa, e quando eu contar o dinheiro, tem que ter lá 22 mil reais. Tá? Então, essa é uma validação que eu posso fazer. E a mesma coisa acontece para todas as outras contas. Todas as contas nós temos o livro razão. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um modelo do livro razão. Lá, o livro razão, eu tenho a conta contábil, o período, é do dia 1º de outubro ao dia 31 de outubro. Eu coloco, então, vamos pegar como se fosse a conta caixa aqui. Como é que eu faria? Conta caixa, período. Os lançamentos são do mês de janeiro. Então, eu vou colocar o mês de janeiro aqui, período. Janeiro 2020 a 31 de janeiro de 2020. O saldo inicial da conta. Não tem nada, começa com zero, né? A empresa ainda não existiu. E toda essa movimentação que eu criei aqui, eu copiaria aqui do meu livro Razão. Tá? E aí, ao invés de ficar colocando débito e crédito na frente, eu posso criar, igual meu livro diário aqui, uma coluna de débito, sempre a coluna de débito, antes da minha coluna de crédito. Tá? Pode ser das duas formas aqui. Ou com informação débito e crédito, o D e o C, alguns relatórios saem assim, por isso que é importante vocês conhecerem esse modelo aqui também. Ou eu posso simplesmente pegar 35 mil de débito, então 35 mil de débito. Crédito tem 2, 3 mil, 2, 3 mil aqui, mais 10 mil de débito, coloco no débito e 17 mil de crédito. E aí eu vou ter no final o saldo. O saldo vai ser a soma dos débitos da minha empresa, a soma dos créditos, um menos o outro. 22 mil de débito aqui
que é quando que fechou meu caixa. E isso acontece em todas as contas. Vamos pegar a conta banco. Eu vou colocar banco aqui, o período é o mesmo período, saldo inicial também é zero. E aí eu coloco, olha, o banco eu tive movimentação aonde? No dia 23 e no dia 25. Então, copio essas duas informações para o meu livro banco. Aqui eu tive um débito de 15 mil, e aqui um crédito de 5 mil. Ok, qual que é o saldo? É o total dos meus débitos menos o total dos meus créditos. Então, o saldo do meu banco, quando eu pegar o extrato do banco, eu tenho que ter 10 mil de valor lá. Então, de modo a facilitar esses registros, essas práticas, até você entender realmente a movimentação contábil, ao invés de fazer um livro-razão e livro diário toda vez para verificar como é que está a contabilidade, se está certo ou não, vou precisar refazer aqui para ver onde está o erro. Ah, vou fazer, para refazer o que eu tenho que fazer novamente. Livro-razão, livro diário. Isso dá um trabalho, não fica tão fácil assim. De modo a facilitar um pouco esse processo e agilizar a escrituração contábil, ao invés de utilizar relatórios formais, como o livro diário e como o livro razão, eu posso usar uma ferramenta mais prática da contabilidade, que é o chamado famoso tesão da contabilidade, que é justamente uma ferramenta em formato de T. Por que esse formato de T? É como se fosse esse pedaço aqui do meu livro razão. Aqui, ó, eu tenho um T. Ó. Se você olhar, se eu colocar a linha aqui e linha aqui, isso aqui, os débitos e créditos, formam um pequeno T aqui. Então, ao invés de ficar colocando data, descrição, eu ignoro isso aqui e deixo só esse pedaço do meu livro razão aparecendo. E esse tesão aqui, para não ficar esse nome, eles inventaram um nome mais bonitinho, que é o diminutivo de razão. É o razonete. Então, livro razão é o livro formal, completo, grande da contabilidade. O razonete é a simplificação do meu livro razão para agilizar a análise dos débitos e créditos. Eu registro tudo aqui nesses razonetes. É a ferramenta que nós mais vamos utilizar até o final da disciplina. Eu crio vários razonetes e vou realizando os lançamentos contábeis. Ok, mas como é que funciona na prática esses lançamentos contábeis? Cada razonete, lembra, cada livro razão é uma conta contábil. A mesma coisa é o razonete. Eu posso falar, olha, esse razonete aqui é a conta caixa. Então, pessoal, eu vou criar, então, um razonete aqui por conta contábil. Lembrando, o razonete é esse pedaço aqui do meu livro razão. Lembrando, todo o débito vem nessa coluna, o crédito vem nessa coluna aqui. Para facilitar, eu costumo falar, olha, gente, isso aqui, vamos lembrar que é uma cruz aqui, e aqui vemos o depois de Cristo. Então, sempre de um lado, do lado esquerdo, é o débito, e do lado direito é o crédito. Guardem o depois de Cristo aí, na cruzinha do razonete, vocês conseguem guardar, que olha, sempre o primeiro aqui, a primeira coluna esquerda, é o débito, e depois vem o crédito. Vamos imaginar, então, fazendo isto daqui nos razonetes diretos. Como que isso ficaria? Se eu pegar o primeiro lançamento aqui, abertura da empresa, eu já sei que a abertura da empresa é capital social contra caixa. Nós discutimos isso aqui no livro diário.
Então, quanto que entrou de 35 mil reais no meu caixa? Olha, entrou um débito aqui na conta caixa. Então, ao invés de eu colocar conta caixa, descrição, eu só venho aqui na conta caixa e coloco 35 mil reais. Ah, se eu tenho débito aqui na conta caixa, qual que é a contrapartida? Ou seja, da onde que veio o crédito para esse destino aqui do débito? Qual foi a origem disso? Foi o capital social. Capital social, se eu colocar nessa coluna, eu estou falando que foi um débito. Se eu colocar nesta coluna, eu estou falando que foi um crédito. Nesse caso, então, é o crédito de 35 mil. Então, sempre o débito tem que ser igual ao total dos créditos. Ok? Então, desse lado do razonete, os débitos, e desse lado aqui do razonete, os créditos. Segunda linha, eu vou comprar um imóvel no valor de 30 mil. Já sabemos que, olha, 30 mil de débito em imóveis, 3 mil em caixa, 27 contas a pagar. Então, 30 mil em imóveis. Olha, eu não tenho a conta imóveis aqui. Então, eu vou colocar o razonete, imóveis. Qual que é o valor desse razonete? Entrou 30 mil. 30 mil de débito, então eu coloco do lado devedor aqui. Como que surgiu esses 30 mil? Qual que é a origem deles? Opa, 3 mil de caixa, 27 de contas a pagar. Então eu venho aqui no caixa, 3 mil veio daqui e 27 mil do contas a pagar. Sem cuidado sempre com o lado que eu estou colocando. Sempre do lado direito do razonete crédito, do lado esquerdo do razonete débito. Só que, olha, gente, fica um pouco confuso quando eu vou olhar só os razonetes. Começa a aparecer vários números e eu imagino isso aqui cheio de número. Eu não sei aonde que é o destino, aonde que é a origem depois, fico um pouco perdido. Por isso, é recomendado que na frente dos números eu coloque uma identificação, falando da onde que surgiu esses números. Essa identificação é a escolha de vocês. Pode ser um rostinho feliz, um rostinho chorando, uma estrela, um número, uma letra. Eu costumo colocar o dia do lançamento. Então aqui, olha, dia 15 do 1, então eu coloco aqui, ó, do dia 35, eu vou colocar o número 15 aqui, que esse lançamento é do dia 15. Esse aqui, então, também é do dia 15. Esse 30 mil é do dia 18, que é referente a esses 27 mil e a esses 3 mil. Aí aqui eu consigo já verificar, olhando aqui eu falo, qual que é o total do meu lançamento do dia 18? Débito 30 mil, crédito também 30 mil. Opa, então meu lançamento está certo. Mesma coisa no dia 15. Total do débito do dia 15. 35 mil aqui no caixa e 35 mil no meu capital social. Opa, então eu posso ficar também um pouco mais tranquilo. Então, isso facilita a visualização do razonete. Lembrando que o razonete não é um documento formal, não é auditado, ele é só para facilitar o entendimento desses registros contábeis. Diferentemente do livro diário, que eu tenho várias regras que devem ser seguidas, o razonete ele é uma ferramenta para facilitar o entendimento e mostrar como é que a contabilização é feita. Tá? Então, e mostrar o saldo das contas contábeis, a movimentação, olhando somente essa ferramenta, tá ok? Próximo evento, dia 19. Vou comprar imóveis no valor de 3 mil. Paguei no caixa. Então, saiu 3 mil no caixa. Opa, agora já sei, preciso colocar uma identificação aqui. Vou colocar o dia do lançamento, dia 19. Então, saiu o dinheiro do caixa para se transformar em quê? Em móveis e utensílios. Então, eu vou lá na conta móveis e utensílios. Se eu não tenho, eu vou criar o razonete aqui. E o valor de 3 mil no débito aqui, móveis e utensílios. 19. Próximo lançamento, 20. Olha, foram comprados 8.500 em equipamentos. Saiu do conta a pagar e foi para a marca de equipamentos. Não tenho a conta marca dos equipamentos, vou criá-la aqui, marca dos equipamentos. Quanto foi para ela? 8.500. Então, coloco o valor de 8.500 no débito, sempre do lado esquerdo,
Que dia que é esse lançamento? Ah, é o dia 20. Então, ok. Comprei isso à vista, prazo. Qual foi a origem desses 8.500? Foi uma dívida no contas a pagar. Então, vou para o contas a pagar e crio minha dívida aqui de 8.500. Próximo evento. Vou fazer. Foi abatido o empréstimo para a empresa. Então, fiz um empréstimo no valor de 15 mil. Nesse caso, entrou o dinheiro no banco, 15 mil, é o lançamento do dia 23, e eu criei um empréstimo a pagar aqui, no valor de 15 mil, lançamento 23. O próximo, vou pagar 5 mil de amortização e parte da dívida construída pela empresa. Então estou pagando uma dívida que minha empresa teve aqui no evento 20, que estava registrado no contas a pagar. Vou tirar dinheiro do banco e pagar essa conta. Então, meu contas a pagar, eu tinha um total de 35 mil de dívida, vou diminuir minha dívida em 5 mil reais. Foi do dia 25 esse lançamento. Como que diminuiu? Saindo dinheiro do banco. Então, saindo 5 mil reais aqui do dia 25. Próximo evento. Os sócios vão aumentar o capital da empresa. Aumentar como? Com 10 mil em dinheiro. Então, eu vou no capital social, discutimos isso, né? O valor da empresa, do contrato social dela, estou mexendo no contrato social, lançamento 27. E o que entrou na empresa? O que os sócios colocaram na empresa? Dinheiro. 10 mil do caixa aqui, lançamento 27. Ok, e o último evento, vou comprar peças para reparos. Não são peças de máquinas e equipamentos. Então, nas minhas máquinas e equipamentos, aumentou o valor de 17 mil reais. É o meu lançamento número 30. E eu paguei isso à vista. Se eu paguei à vista, nós consideramos que foi em dinheiro. Então, saiu o dinheiro do caixa no valor de 17 mil, lançamento 30. Então, aqui são os valores dos meus razonetes. Aqui, nessas colunas aqui, são as identificações dos lançamentos realizados. E no final de cada razonete, eu preciso colocar o total da minha conta. Lembra que no livro Razão aqui, eu tenho saldo, a coluna de saldo, a linha de saldo aqui? Eu preciso fazer isso também no meu razonete. Qual que é o saldo? É o total dos meus débitos, total dos meus créditos, um menos o outro. Olha, então, olhando aqui o razonete, eu falo, olha, entrou 35 mil no meu caixa, saiu 3 mil, depois mais 3 mil, entrou 10 mil e saiu 17 mil, ficando com saldo de 22 mil. Isso eu repito para todas as contas contábeis. Aqui no contas a pagar vai dar o inverso, porque uma maior parte do valor está no meus créditos, né? Que as dívidas são minhas origens. Então eu faço o crédito menos o meu débito aqui. Eu tenho 30.500 de dívida de acordo com essas movimentações. Então, só dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, onde está negativo aqui é que está invertido, é o débito menos o crédito. E aqui eu consigo montar todos os meus razonetes. Então, caixa, eu tenho 22 mil de caixa. Banco, quanto que eu tenho de banco? 10 mil. Móveis e utensílios. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas contas aqui, todas em linha aqui, numa tabela específica, para eu verificar realmente qual que é o meu saldo aqui. Então, eu estou pegando as minhas contas que têm saldos, vou colocar numa planilha aqui para facilitar a minha visualização, e vou colocar os saldos das minhas contas.
Ah, qual que é o padrão mesmo? Ah, débito fica em primeiro, é depois de Cristo, né? Então, débito primeiro, crédito depois. Qual que é o saldo do meu caixa? Ah, 22 mil. O meu banco? Ah, 10 mil. Contas a pagar. Opa, contas a pagar é a origem, né? São obrigações. Então, é um crédito, 30 mil. Empréstimos a pagar, 15 mil. Salários a pagar não tem. Capital social, também é a origem, né? Vem dinheiro dos sócios. Imóveis, é o destino, são bens da minha empresa. Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Quanto que eu tenho aqui no total? Eu tenho 90.500 e 90.500. Ou seja, os meus débitos estão iguais aos meus créditos. Então, esses bens e direitos surgiram do contas a pagar, empréstimos e capital social da minha empresa. Isso aqui, pessoal, esse é o saldo patrimonial da minha empresa. E isso que nós montamos aqui, pegando então as contas dos razonetes e colocando os débitos em uma coluna e os créditos na outra coluna, é chamado de balancete de verificação. Então, olha o tanto de coisa que existe com esses movimentos aqui. Eu tenho esses movimentos que ocorrem no livro diário. Esse livro diário, por sua vez, as contas, impactam o livro razão, que são os relatórios formais de uma empresa. Só que para eu verificar a escrituração, se está dando tudo certo, eu posso fazer esses lançamentos em razonetes. Então, nos razonetes, o lado esquerdo eu coloco os valores devedores, o lado direito os valores credores. Na frente dos números, eu coloco alguns símbolos, alguns números para identificar esses movimentos. Por exemplo, eu tenho aqui 3 mil de débito 19. Ok, mas como é que surgiu esses 3 mil? Eu tenho que procurar, então, um débito, um crédito. Se eu tenho um débito aqui em 19, eu tenho que procurar um crédito com 19. Está aqui, ó. Ah, foi um dinheiro. Então, um dinheiro que saiu da minha empresa que gerou esse móveis e utensílios. Olha, só lendo esses razonetes, eu consigo fazer uma leitura de toda essa movimentação aqui. Por isso que na primeira aula eu falei, olha, a contabilidade é uma linguagem. Eu consigo fazer uma leitura desses números, desses formulários, dessas ferramentas, como se eu estivesse lendo a movimentação. E isso, com a prática, vai ficando cada vez mais automático. Tá? E esses razonetes apresentam, assim como o livro Razão, o saldo das contas contábeis. Então, o foco dele é o controle das contas contábeis. E essas contas contábeis, por sua vez, alimentam o balancete de verificação. Por que chama balancete de verificação? Porque nele eu verifico se os meus débitos estão iguais aos meus créditos, ou seja, minha contabilidade está correta, do ponto de vista de valores fechados assim, débitos iguais ao crédito. Eu coloco aquela carinha super feliz quando isso acontece. Normalmente, quando eu falo, opa, o débito está igual ao meu crédito, eu venho a carinha feliz, porque se isso não acontecer, eu vou ter que olhar depois os meus todos os lançamentos, todos os meus razonetes, e identificar onde que está o erro, porque o débito e o crédito não está batendo. Se isso acontecer, aí minha carinha fica triste, tá? Então, mas nesse ponto, bateu o débito e o crédito, podemos ficar felizes. O balancete de verificação mostrou que o débito e o crédito estão iguais e mostra para mim para eu verificar o saldo de cada conta. Boa noite aí, bons estudos, pessoal.